Estamos iniciando Revista Cauim. É o programa número 2. Primeiro programa foi com o Alexandre Padilha, nosso querido irmão. E trouxemos outro irmão, nada menos, nada mais do que o polêmico Jorge Cajuru. Queria primeiramente falar o seguinte, Cajuruzinho, bem-vindo. Bom, mais do que bem-vindo, eu me dirijo inicialmente a Ribeirão Preto e toda a região, desejando Deus e saúde a todos e todas. Estar aqui na revista Cauim é um privilégio. Para mim é mais importante do que dar uma entrevista no Jornal Nacional da Rede Globo, porque sei que nada será cortado do que eu falar, nada será editado e que a gente poderá ter uma ótima conversa. Odônio dos Anjos, ele não é só meu amigo, meu ídolo. Eu tenho uma admiração profunda por ele, pela história dele, pelo trabalho dele, por esse projeto social chamado Cauim, que foi, para quem não sabe, você aí do outro lado, o único projeto social em vida apoiado pelo melhor ser humano que eu conheci em minha vida. Nós conhecemos. E eu estou com 62 anos de idade porque eu não escondo idade. Embora as mulheres achem que eu esteja com 45. Mas ele, que também gostava muito das mulheres, né? Ele amava esse projeto, doutor Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o Magrão. E ao Odônio, além da minha admiração, a minha gratidão, porque quem não tem gratidão não tem caráter, e eu lhe devo gratidão, lhe devo até dinheiro, inclusive, nos meus momentos mais difíceis. Portanto, eu estou aqui prazerosamente, amigo Odônio. Queria agradecer a IPTV. Estamos em Brasília, inaugurando uma nova relação, um novo espaço em que a gente vai trazer uma série de pessoas importantes, gente querida, gente com conteúdo, o que é difícil hoje em dia, né? Tanta Demais. gente medíocre, né, que ocupa aí o teu espaço. A gente vai estar na TV, a gente vai estar na internet, mas nós vamos trazer gente com conteúdo, com participação, com contribuição política. Eu queria começar, o Jorge Cajuru falou a respeito do Magrão, eu queria relembrar, né, a nossa... Eu tenho um programa com o Jorge Cajuru e com Histórico. e com o Magrão, que aí o Magrão me lembra, ele falava assim, ô Jorginho, ô Cajuruzinho. Ele botava o dedo no nariz. Ele Quando eu botava o dedo- começava a falar bobagem, criticar alguém, ele botava o dedo no nariz, para. E deixa eu confessar uma coisa, eu quando o Magrão me apresentou o Cajuru, ele falou assim, Lampa, eu falei, você conhece o Cajuru? Eu falei, não conheço. Aí o Cajuru, ele falou assim, o Cajuru tem duas pessoas. Uma, quando liga a câmera, ele é o capeta. Ele domina o espaço, ninguém é melhor do que ele. Mas ele no reservado com você tomando um vinho, você vai ver. E foi onde nós fizemos grandes amizades, e grandes conversas, foi tomando um vinho, que aliás eu trouxe um pra gente tomar aqui também, né? Obrigado. Vinícius de Moraes já dizia isso, né? Ninguém faz amizade tomando leite. Não, e nem existe amizade sincera tomando leite ou tomando suco de tomate, né? Fala um pouco aí de... O Vinícius, aliás, me ensinou. Cajuru, a mulher que pediu um suco de tomate no começo do encontro, cai fora porque não vai dar certo. Conta pra mim do Magrão. O Magrão foi uma pessoa importante na tua vida, na minha, do Cachaça que tá aqui, que é o nosso diretor do Meu Cauim. outro ídolo. Fala pra mim, faz falta hoje na política, no esporte, num evento como eu vi, uma manifestação hoje sua em relação ao Vinícius Júnior, uma coisa terrível. O jogador do Real Madrid. Fala um pouco a respeito disso, essa ausência que faz no futebol brasileiro uma pessoa de opinião contundente como Sócrates era. Odônio dos Anjos, me permite sair do campo das opções que você me ofereceu. O Sócrates faz falta para a humanidade. O Sócrates faz falta para a vida, para o próximo. Porque o Magrão nos ensinou que se você não pudesse amar o próximo, que pelo menos você não o prejudicasse. E ele assim agiu a vida inteira. Ele teve desentendimento com pouquíssima gente. Na democracia corintiana, ideologicamente, ele tinha problemas com Emerson Leão, que é meu amigo pessoal, inclusive. Ribeirão Pretano também. Também. E que sabia do amor meu pelo Sócrates.
E Leão, muito honesto, nunca interferiu. Nunca falou mal do Sócrates para mim, até porque sabia que o retorno seria negativo, ruim. Ele evitava. Mas nem para com o Leão, o Sócrates morreu, deixando o Leão com mágoa, com rancor. Porque há certas pessoas, como dizia o Leonel Brizola, que guardam o rancor no freezer. Eu não conheço ninguém nesse mundo que guarda rancor pelo Sócrates. Na imprensa esportiva brasileira, por todos os companheiros que eu trabalhei, que eu amei, na televisão, nos jornais, nos rádios, ou nas rádios, né? Todo mundo só falava o máximo do Sócrates. Agora, eu insisto, não conheci, pelo meu tempo, pela minha geração, um jogador de futebol mais interessante do que ele. Você se lembra de uma entrevista sua comigo, com ele, com o Nazi da banda Ira? Também. Que ele amava o Nazi, Também. né? Ele disse o seguinte, que quando eu perguntei, ô Magrão, por que você só dava passe para trás? Ele falou, porque todo mundo dá passe para frente. É de uma resposta de gênio, né? Ele preferia o calcanhar, né? E o canalha, com 50 anos, o Cachaça estava lá, você não estava. A gente já tinha bebido 24 horas comemorando o cinquentão dele. E fomos jogar bola com o nosso irmão ídolo também, o Chaim Zayer, na chácara do Chaim. Isso 10 horas da manhã. Começamos a jogar e eu caí na besteira de confrontá-lo no pau do escanteio. Literalmente ali no escanteio. E fui. Não era magro como hoje. Era bem mais gordinho. Ele me deu uma caneta deste tamaninho aqui, ou seja, né, bem pequena, com um copo de chopp na mão. E ele deu a caneta e o copo de chopp não caiu. Quem caiu foi só o Cajuru, no chão de bunda, literalmente. Isso, para quem duvida aí do outro lado, entre agora no YouTube. Tá filmado, tá registrado. E tem lá, calcanhar, caneta do Sócrates no Cajuru. É uma imagem que até hoje o Brasil inteiro me liga, amigos meus do mundo inteiro, porque eu vivi com ele em Florença, quando ele foi jogar na Fiorentina, com o Cerezo no Sampdoria em Gênova e com o Falcão em Roma. E lá, sempre presente, eu morria de rir do Sócrates no dia a dia dele, né? Aliás, vou contar aqui em primeira mão uma história. Conta. Pasmem, senhoras e senhores, jovens aí do outro lado, quem era o despreendido ser humano Sócrates. Ele foi jogar na Fiorentina, na Itália, no auge do futebol europeu, que pagava uma fortuna para jogador brasileiro. Chegou, fez um contrato de $100 mil, na época não era euro, né? Por mês. Ou seja, $1.200.000 por ano. Ele recebeu na tesouraria da Fiorentina o primeiro mês, $100 mil. O que fez Sócrates? Entregou esse valor, o Cachaça sabe dessa história, para a Regina, a primeira esposa e mais admirável esposa dele, mãe dos 4 filhos, que também são meus, que eu amo, além, é claro, do Fidel e do Sócrates Júnior. E ele entregou para a Regina e disse, abasteça o freezer de cerveja, na semana que vem aqui o José Trajano, o impagável jornalista, um dos melhores da história do Brasil que eu conheci. E o Trajano para lá foi para descansar, uma semana, ficou um ano inteiro. Ele foi para ficar uma semana, porque tinha cerveja à vontade no freezer. Abastecida. E pediu para a Regina, vá no supermercado e compre. A Regina foi humilde como ela é, simples como ela é, por isso Sócrates encantado com ela, pela pessoa dela, pela mulher dela. A Regina foi, abasteceu a casa inteira e ficou. A partir daí veio o segundo mês e depois veio o terceiro mês e veio o último mês, 12º mês de contrato com a Fiorentina. Isso em 1986. Eis que Zico, Arthur Antunes Coimbra, que tinha o Sócrates como ídolo, para quem não sabe, o ídolo maior do Zico não era o Pelé, era o Sócrates. O Casagrande fala que o maior ídolo dele foi o Sócrates.
Mas o Zico tinha mais ainda em conta do que o Casagrande. O Casagrande chegou a discutir algumas vezes com Sócrates coisas pessoais. Por ser íntimo até, né? Também, né? Também. Eu amo o Casão, portanto, eu não vou falar nada contra o Casão aqui, né? Mas o Zico ligou para o Sócrates, terminando o primeiro ano de contrato dele com a Fiorentina, e falou, vamos voltar ao Flamengo, porque o Zico também estava triste em Udine, na Udinese, na Itália. Ele não se adaptou, assim como o Sócrates, que tinha saudades do Brasil, pela boa cachaça, pelo bom chopp, pelos amigos, em especial, pela família, por tudo. Pelo Brasil político, social, pelo Brasil que ele amava, especialmente em função da economia, do emprego, do pobre não ser mais pobre, ter um mínimo de dignidade. Essas eram as prioridades de Sócrates. E ele falou para o Zico, fechado. Quanto que é o contrato? O Zico falou, olha, eu fecho com você aqui com o Flamengo, vê se você consegue fechar com o presidente da Fiorentina $1 milhão. Você está contratado por $1 milhão. E ele falou, só isso? O Zico falou, Magrão, eu não sei se é só isso, precisa saber do presidente da Fiorentina, né? A moça ali, educadíssima, por sinal, com o Leandro, aqui na produtora do Leandro, que é uma produtora, aliás, acima de qualquer média. Maravilhosa. É uma produtora americana e que atende o meu histórico partido PSB. De Miguel Arraes, Eduardo Campos e Carlos Siqueira, o PSB, do qual eu sou, pela segunda vez, o líder da bancada no Senado. Então preste atenção, você que é mulher. Se você já encontrou algum homem desse na sua vida, acho que você nunca vai encontrar. Lamento. Você merecia. Mas, enfim, ele vai no presidente da Fiorentina e diz, presidente, eu não aguento mais, me desculpe, amo Florença, a cidade, amo o time, amo a diretoria, tenho o maior respeito pelo senhor, pelos jogadores, mas eu quero ser feliz, eu quero voltar ao Brasil, me deixe voltar. O presidente da Fiorentina falou, Sócrates, você merece. Nós temos profunda admiração por você e não queremos te ver infeliz, queremos te ver feliz. Se você voltar ao Brasil, você vai ser feliz? Ele, muito. Eu não estou feliz aqui. Não pelo time, repito, não pela cidade. Sim, sim. Porque não era o que ele queria. Aí ele falou assim, presidente, eu tenho uma proposta. Ele já de quem? É de um grande time brasileiro. O presidente da Fiorentina insistiu. Qual time? Para que falar, presidente? Daquele jeito. Porque o Sócrates, a dicção dele era péssima, né? Para você entender o que ele falava, você precisava de legenda, de tecla SAP, né? Não, diga o nome do time, por favor. Ele não dá. Flamengo. Ele falou assim, quanto que o Flamengo propõe? $1 milhão, presidente, à vista. Ele falou, Sócrates, tá feito. Você pode ligar para o Zico e dizer que você é o novo contratado do Flamengo. E, presidente, como é que faz a questão financeira para dizer quando paga, como paga e tal? Ele falou, Sócrates, eu lamento te informar o que talvez você não saiba, que é a maior surpresa nossa aqui na Fiorentina. Ele, qual, presidente? Sócrates, você não vai na tesouraria há 11 meses pegar o salário. Pagar o seu salário. Portanto, você tem na tesouraria $1 milhão e 100 mil. Ainda vai te sobrar o valor de $100 mil. Ou seja, ele foi vendido para o Flamengo pelo dinheiro dele, pelo salário dele, e a Fiorentina, né? O Flamengo, no caso, não a Fiorentina. No caso, o Mengão não gastou um centavo. Nada. Só o salário dele. Sensacional. Tem gente assim, gente? Nossa, não. Precisa falar mais de Sócrates? Não. Um brinde ao nosso irmão. Vamos. O próximo assunto será tão bom quanto Sócrates. Não, agora eu quero falar de você. Esse polêmico então, jornalista... Não será tão bom. Não, será maravilhoso. Esse polêmico jornalista já teve em rádio, televisão... E agora na política, onde você se acha melhor, Cajuru? Odônio dos Anjos, meus amigos, minha gente, vocês que me acompanharam em Ribeirão Preto com 14 anos de idade, iniciando minha carreira de microfone na Rádio Renascença, na sede da UNAERP, onde eu dormia na discoteca da rádio,
e me alimentava na cantina da faculdade UNAERP com a família Bonini, que eu nunca vou esquecer em minha vida. A gentileza deles, o carinho deles para com a minha pessoa. Eu lá cheguei com 14 anos de idade. E lá só tinha fera. José Luiz da Atena, Adalberto Valadão, Paulo Henrique Viana Leitão de Carvalho, Walker Blas, Marília Gabriela, Heraldo Pereira, José Roberto Bournier, História Renata do rádio Ceribelli, e televisão. História do rádio e televisão. Renata Ceribelli, eu preciso falar mais nomes? Ou seja, Ribeirão Preto, o celeiro dos maiores talentos. Eu falei o Walker Blas também. Sim, aqui, né? falou. Da história deste país. Talentos raros. Tanto que cada um hoje tem o seu emprego. Só eu porque desisti depois de 45 anos de profissão. Porque os políticos me tiraram do ar na minha profissão, eu resolvi tirá-los do ar na profissão deles. 2 eu tirei. O Marconi Perillo em Goiás, que me demitiu ao vivo, e Aécio Neves, que também me demitiu ao vivo, e era um presidenciável que foi humilhado nas urnas como senador, que queria ser reeleito, e teve que aceitar humildemente ir para deputado federal, e mesmo assim, com 120 mil votos, quase não foi reeleito. E hoje é uma figura, um lusco-fusco, nem brilha, nem relisa, inexpressiva, que entra na Câmara Federal pela porta dos fundos. Ou seja, não precisa falar mais nada. Então, essa minha história de comunicação, com 45 anos nela, ela não pode ser esquecida. Eu trabalhei com os maiores homens de comunicação deste país. Eu comecei com Flávio Cavalcante, eu era jurado juvenil dele, ao lado do cantor e amigo Conrado, em Belo Horizonte, na TV Itacolomi. Eu tinha 17 anos de idade, quando eu comecei a fazer televisão. Antes era rádio. Eu fiz Rádio Renascença Ribeirão Preto. Perdão, é pela gripe. Pela gripe. Está acabando. Depois eu fui para a Rádio Globo São Paulo, com aquele timaço do Osmar Santos, com o Juarez Soares, com Fausto Silva, com Henrique Guilherme, com Loureiro Júnior. E depois eu fui para a Rádio Capital de São Paulo, com o maior radialista da história do país, Hélio Ribeiro, que era o diretor-geral da emissora, aquele imitado no programa histórico do Chico Anísio, que era o Roberval Taylor, né? Simplesmente eu fui dirigido por Hélio Ribeiro com 16 anos de idade. Então é muito difícil alguém ter a história minha em comunicação. A primeira entrevista que ele fez com o Sócrates... Não, vou pegar isso. Vou pegar isso depois, Vamos chegar. O Cachaça está querendo que você reproduza aqui como iniciou a amizade sua com o Sócrates. Você iniciando no jornalismo esportivo e como jornalista, radialista. Cachaça é melhor na pauta do que na cachaça. Não, ele é uma memória viva, né? Brilhante. Ele bebe um pouquinho, graças a Deus. Conta aí pra gente, como é que foi essa... Bom, aí continuei e cheguei ao SBT em São Paulo. Passei por Belo Horizonte, pela maior rádio de Minas, uma das maiores do Brasil, a Itatiaia. Lá segui televisão no grupo do SBT, que começou com a TV Itacolomi, onde eu fazia o Flávio Cavalcante, e aí veio a TV Alterosa, substituindo a falida Itacolomi. Ali eu fiz um programa na hora do almoço chamado Papo de Bola, com o Fernando Sasso, que chegou a ser narrador da Rede Globo, aquele que na hora do gol não gritava gol, ele gritava tá no filó. E ficou uma marca. Ficou uma marca nacional. E com outra figura folclórica, porém marcante, Olavo Leite Cafunga Bastos, que foi goleiro do Galo, inesquecível, o Cafunga. Nós três do programa. Em 1982, porque hoje é fácil, hoje até a Rede TV, com teste de fidelidade de madrugada, ganha audiência da Globo. Hoje é fácil. Naquela época era impossível, era a época de ouro da Globo, com Boni, com Daniel Filho. Era uma unanimidade. Com aquele outro, Walter Clark, com o Gabos, Mendes, enfim... Era um timaço. Era um time de ouro. A Globo era incomparável. Continua hoje, mas era muito mais na época. E a gente ganhava no almoço a audiência da Globo com este programa Papo de Bola, com um cara
de 20 e poucos anos, 20 anos de idade, na verdade, o Sasso e o Cafunga. Dali o SBT me chamou para ser nome nacional, já em 2003, pelo Guilherme Stoliar, vice-presidente, pelo Guilherme Stoliar, que é sobrinho do Silvio Santos, e pelo Luciano Calegari, também vice-presidente do Silvio Santos, um dos melhores amigos da vida do Silvio. Cheguei como primeiro repórter esportivo da história do SBT em 1983. Desculpa, eu errei a data. Não foi 2003, foi 1983. Depois da Copa da Espanha que eu fiz e chorei. Foi a única Copa que eu chorei. Aquela do Sócrates, de Telê, de Zico, de Falcão e Companhia Limitada, Júnior, Leandro e tal. Aí comecei ali no SBT, com um timaço. Osmar de Oliveira, Juca Kfouri, eu, Otávio Pimentel, Joãozão Furlim. E fizemos a Copa do Mundo de 86 no México com a equipe Unidos Venceremos, em parceria com a Record, que na época tinha como narrador titular o mais visto de São Paulo. Ele também ganhava audiência da Globo quando narrava. Silvio Luiz, o monstro sagrado da televisão brasileira. Pelo amor dos meus filhinhos, né? Pelos profetas de Deus. Bordões que... Até hoje ninguém esquece. Nenhum narrador conseguiu. Ninguém conseguiu imitá-lo. Uma marca, O Januário de Oliveira tentou se aproximar, igual ao Silvio nunca mais, ao Silvio Luiz. E aí fiz a Copa de 86, no México, com audiência de 27, 30 pontos de audiência. Viajamos o mundo inteiro com amistosos da seleção brasileira. E daí fui. Virei apresentador. Um dos poucos, só 3 apresentadores dividiram palco com Silvio Santos. Hebe Camargo, Flávio Cavalcante e eu. O Silvio me escolheu para ser o apresentador junto com ele em um reality show, porque ele foi o primeiro a criar reality show no Brasil, a Casa dos Artistas. E 14 apresentadores fizeram testes. E o Silvio me escolheu. E só fera tinha. Então eu tive o prazer, o privilégio de dividir o palco com o Silvio Santos. Logo depois ele me colocou, o Silvio, para dirigir o programa da Hebe Camargo. Qual o jornalista deste país que teve o privilégio de dirigir e editar um programa da Hebe Camargo, a rainha da televisão brasileira? E criou um programa nosso, um talk show em TV aberta, chamado Fora do Ar, que éramos Hebe, eu, a Galisteu e o Cacá Rossetti. Um talk show que falava de tudo. Pegou a época do Mensalão, onde a gente tinha liberdade total. A Hebe achincalhava o Lula, o Zé Dirceu, o PT, e o Silvio nunca mandou cortar nada, porque eu era o editor do programa. Acabava a gravação 7 horas da noite, o programa ia para o ar 11h30 da noite. Odônio, eu mandava, porque eu não tinha ninguém. Mente o apresentador que diz ter intimidade com o Silvio Santos. O Silvio é daquele jeito, honesto, o mais de todos os patrões da minha vida, íntegro, só que ele não é de intimidade. Ele falava com qualquer apresentador nada mais do que 5 minutos. Até Hebe, Ratinho, eu, todos. Raul Gil, todos. Aí Silvio me chama para dirigir o programa da Hebe e depois fazer uma mesa redonda domingo chamada Jogo Duro, pela qual eu convidei o Sócrates como fixo, convidado, e também o cantor Nazi da banda Ira, que você entrevistou. E daí fizemos a minha carreira, bons programas. E daí a minha carreira seguiu, eu não vou continuar. Mas aí eu vou fica um programa inteiro. Fazer a Ou seja, eu trabalhei em todas as emissoras de televisão do país por 45 anos, nas maiores rádios do país, e tive ainda a honra de ser por 3 anos colunista por 2 dias semanais da Folha de São Paulo. Isso é um patrimônio para um jornalista. Agora eu quero recuperar a história que o Cachaça pediu. Como foi a tua primeira entrevista com o Sócrates? Você iniciando no radialismo esportivo. Conta aí pra gente. Era em Cajuru, Rádio Cultura. Eu estava com 12 anos de idade. Eu fui à Cássia dos Coqueiros, aquela cidade fantástica, a 20 minutos de Cajuru. Lá Sócrates fazia estágio de medicina. E ele estava começando a carreira no Botafogo de Ribeirão Preto, que aceitava a exigência dele de seguir continuar o sonho da medicina.
que ele depois acabou preferindo o futebol, mas para mim, sem ser médico, ele foi o melhor do mundo, e daqui a pouco eu também te conto uma história inédita que eu só iria contar no meu último livro. Não, vai contar agora. Sobre quem era o Sócrates, médico sem ser médico. O Cachaça tinha uma frase que o Magrão ria e só não dava um soco nele porque amava o Cachaça. O Cachaça dizia o seguinte: o Magrão nunca operou uma galinha. Lembra? Chuta pra trás. E nunca operou uma galinha. Eis que eu fui com um gravador deste tamanho na época. Eu não vou dizer o nome da marca para não fazer... Para não denunciar a idade. E para não fazer propaganda gratuita. A idade até eu não ligo, 62. Aí o gravador deste tamanho. Eu lá chego, mamãe falou que colocou pilha no gravador. A dona Zezé é dona Zezé merendeira de grupo escolar. O amor mais incondicional da minha vida, que me criou com um salário mínimo, sem me faltar nada. Todo aluno rico de Cajuru, que tinha na sua lancheira o de melhor, eu tinha também. A mamãe nunca me negou. É bandido o artista que vai no arquivo confidencial do Faustão, Faustão injustamente demitido pela Band, e tem muito colega nosso que comemora a demissão do Faustão. Isso é uma sacanagem. O Faustão é um baita profissional, um gênio da comunicação e um ser humano raro que ajudou muita gente, todos os profissionais de televisão em dificuldade. Ele nunca propagou isso. Portanto, o que se faz com o Faustão, ao comemorar a sua demissão, é de uma sacanagem profunda. Mas seguindo. Vai lá com o radião. O gravador. Eu peço a entrevista ao Magrão depois do estágio jogo dele, no final da tarde, em Cássia dos Coqueiros, a 20 minutos de Cajuru. Ele me dá uma entrevista de 2 horas. E ele olhava para mim: não vai acabar, não? E eu continuava. Eu com 12 anos, modéstia à parte, com 12 anos, eu já perguntava bem. Tanto que ele continuou. Porque Sócrates, Magrão, se o sujeito perguntasse mal, ele achava uma maneira de terminar a entrevista para não ser mal educado como o Leão. O Leão já falava: você não sabe perguntar, encerra a entrevista. Até ele, como entrevistador, ele fazia isso. Se a entrevista não estava boa, ele você parava se a entrevista no meio. Ele começava a tomar chopp e saía da mesa. Você sabe disso. Eu sei. Mais do que ninguém, você sabe. Aí, terminada a entrevista... 2 horas de duração. Eu agradeci ao Sócrates e voltei para Cajuru. Poxa, a minha primeira entrevista consagradora na vida, na Rádio Cultura de Cajuru, uma cidade de 25 mil habitantes. Puta que o pariu. Onde eu prazerosamente nasci. Chego em casa, mamãe e papai me esperando para a sopa diária. Macarrão, feijão, legumes e carne moída. Não tem sopa melhor, né? E eu pego, coloco o gravador na mesa. Vamos ouvir a entrevista com Sócrates? Claro, meu filho, coloque. Pá. Cadê a entrevista? Não tinha áudio. Simplesmente a mamãe não colocou pilha. Esqueceu da pilha. Ela não, o gravador foi sem pilha. Para a Cássia dos Coqueiros. O que Cajuru fez? Cajuru fez no mesmo dia o quê? Liga para Sócrates, 8h30 da noite, pede perdão de joelhos por telefone, de joelhos no telefone fixo. Você pode, Sócrates, me dar uma outra entrevista amanhã? Ele me mandou para Punta del Este, que significa puta que pariu. Falou: não é possível que eu passei por isso. Mas tudo bem, eu gostei de você, pode voltar lá amanhã. Aí eu voltei, devidamente com a pilha. Ficou amigo pro resto da vida. Mais 2h30 de entrevista. Essa foi pro ar. E viramos irmãos pro resto da vida. Maravilhoso. Como não lembrar desse homem? Maravilhoso. Conta, e as agruras agora da política, Cajuru? Me conta, no Senado a gente acompanha, nós somos seu fã, né, seus fãs. Muito obrigado, recíproco. E a gente acompanha, você é o primeiro a chegar, você chega cedo, você está em todas as comissões, você está presente em tudo quanto é lugar, você faz questão de estar prestando contas do teu trabalho. Claro. Conta como é que é esse ambiente, que a gente falou, nós falamos do radialista, falamos do homem da TV e o político agora. É melhor para você hoje? Você está mais confortável nessa posição? Aí me permita rapidamente só não esquecer de lhe contar uma outra história inédita. Conta. Quando a mamãe morreu, a dona Zezé, em 2003, eu era a maior audiência do Brasil na Band, meio-dia, com Esporte Total.
E Sócrates e eu nos encontrávamos todo fim de semana em Ribeirão Preto. O programa era de segunda a sexta, eu folgava no sábado. Ia para Ribeirão. E ficava com Sócrates, com Datena, outro irmão que é meu pai, né, pro resto da vida. E quando mamãe morreu, é engraçado. A mamãe foi internada, diabetes, com 61 anos de idade. E na hora que ela morreu, o Datena é tão forte, espiritualmente falando, que terminou o programa dele, o Brasil Urgente na Band, às 7h20 da noite. A mamãe estava sendo atendida pelo médico José Roberto, que é um goiano de Ipameri, meu irmão. Ele tentando recuperar a mamãe, naquele exercício que nem gosto de lembrar, ali na barriga, e ele não conseguia. Ele, médico, começou a chorar porque ele tinha muito amor à minha mãe, e eu à mãe dele, que também faleceu, infelizmente. Quando está naquele momento, ele vem e fala assim para mim, não tem mais jeito, a sua mãe acaba de falecer. E eu ali na antessala, com uma namorada de Ribeirão Preto na época, que eu também nunca vou esquecer, minha companheira. Aliás, eu não esqueço de nenhuma ex-namorada, todas elas foram importantes na minha vida, tanto que sou amigo de todas elas, não briguei com nenhuma, graças a Deus. E sou amigo, assim como Sócrates me ensinou, eu sou amigo dos maridos delas. Para quem não sabe, o Sócrates é amigo dos maridos das ex-mulheres dele. A primeira esposa dele, a de mais tempo com ele, mãe de 4 filhos, o marido dela era amigo pessoal do Sócrates. Jogava xadrez com Sócrates, bebia cerveja com Sócrates, que é o grande Beto. Perfeito? 1h30 da madrugada, no velório, quase ninguém, quase não, ninguém. Estávamos Sócrates, Datena, Juca Kfouri, Ivan Lins e eu. Não é porque estou falando dos famosos, é porque esses famosos eram os amigos que estavam lá. Eram os que estavam lá de verdade, que não dormiram, os 4. Chega um chato, não vou nem dizer o nome dele, e fala, Jorginho, fica calmo, não chore, a sua mãe descansou. O Datena, puto com ele, falou assim, quem te falou que a mãe do Cajuru estava cansada? Daquele jeito. E o Sócrates também apelou com ele. Ou seja, sai daqui, cara, chato. Isso no velório. Posto isso, quando mamãe estava sendo enterrada, e eu entrei em pânico, em desespero, o Sócrates Magrão chegou em mim e falou assim, ele me chamava de Cajuruzinho, lembra? E ele, Cajuruzinho, bota uma coisa na sua cabeça, as mães não morrem, agora que ela vai te proteger dia a dia, muito mais do que até hoje, pro resto da vida. E eu não posso esquecer, ele era um gênio, porque foi verdade. Eu passei por tantos momentos do fundo do poço, e mamãe que me levantou, que me reergueu, e aí eu vou chegar na sua pergunta, e que fez um jornalista esportivo normal, claro, com um talento, perdoe, diferenciado, mas com uma história bonita, chegar ao Senado da República, num país de 220 milhões de brasileiros, só 81 chegam ao Senado da República. Chegar com quase 1.600.000 votos. Não cheguei a 2 milhões porque fizeram uma fake news contra mim 10 dias antes da eleição, editando, colocando o Cajuru, chamando Deus de canalha. Logo eu, que fui coroinha, sacristão, rigorosamente católico pela minha mãe, devoto de Nossa Senhora da Aparecida, e você sabe disso, o Cachaça sabe, e o Magrão me iluminou com essa frase. E para concluir, que eu falei para você que ia te contar essa história inédita, que eu nunca contei para ninguém. Ele não era médico, porém ele era melhor médico que todo mundo. Quando eu tive uma bactéria, para vocês aí do outro lado que não sabem, entrem na internet, porque ela é gravíssima, especialmente para diabéticos, ela se chama Staphylococcus aureus. Ela é terrível. É uma super bactéria. Uma bactéria que é uma garrafa de cerveja no traseiro, literalmente. Você fica dormindo dessa forma. E ela é a penúltima etapa para você chegar à síndrome de Fournier, que em cada 10 casos do Fournier, 8 morrem. E em cada 10, 8 morrem. E eu estava num flat na Bela Sintra, um tratamento rigoroso, porque nenhum médico, Odônio, queria me operar, porque
a minha glicemia estava em 430. Então eles tinham medo de me operar pelo diabetes, pela glicemia. Pelo risco, Pelo pela risco. fragilidade que você tinha. Era um risco enorme. Enorme. Não porque eles eram maus médicos. Mas preocupados com a sua instabilidade. Instabilidade. Bom, chega uma terça-feira, meia-noite. Está na minha casa o Juarez Soares, saudoso, a sobrinha dele, que era minha enfermeira, a Geisa, estava o Juca Kfouri, estava o Datena, meu eterno e melhor irmão, e de repente chega quem? Sócrates. Ele vai e me vê o estado, como eu estava deitado na cama, e o tamanho da bactéria Staphylococcus aureus. Ele olhou e falou assim, vamos conversar ali na sala? Ele, desculpe, eu vou lá conversar com eles. Com eles quem? Com o Juca, com o Datena e com o Juarez. Fechou a porta do meu quarto e foi para a sala e disse, se o Cajuru não for operado hoje ainda, ele morre. Ou seja, ele nem vai chegar a síndrome de Fournier. Ele morre. E todos tinham um respeito enorme pelo Sócrates, porque ele previa doenças. A filha do Juca Kfouri tinha obesidade. Ele foi o único médico que antecipou para o Juca qual que era a solução para a Camilinha, a filha do Juca. É duro, eu fico emocionado com isso. E o Sócrates disse a eles, tem que ser hoje. Lhe salvou. De repente, o Juca liga para o doutor, que está aí vivo, Davi Uip. Sim. Expressão nacional, referência nacional. Quase 1h da madrugada, o doutor Davi disse, olha, para salvar o Cajuru só tem uma pessoa nesse país. Ela é a mais respeitada da América Latina, capa da revista Veja. A doutora Angelita Gama. Já ouviu falar nela? Sim. Aquela que tem um cabelo grande, Sim. que não tem filhos, porque ela e o marido dela também é médico, são apaixonados pela medicina, pela causa, vivem disso, fazem um trabalho social fantástico, tanto que ela não cobrou a minha cirurgia, ela pediu para que eu ajudasse financeiramente os trabalhos sociais dela, e eu fiz prazerosamente. E ela, o Davi Uip ligou para ela, 1h30 da madrugada, e ela falou assim, fala para o Cajuru estar às 6h da manhã em ponto no HC, em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Não no hospital particular, porque só o HC, o Hospital das Clínicas de São Paulo, possuía os equipamentos necessários para uma devida cirurgia que me curasse. Que você precisava. E que evitasse a minha morte nessa bactéria, que te proíbe ter filhos. Você precisa de um tratamento de 4 anos para ter filhos. Eu preferi não ter do que fazer um tratamento de 4 anos. Infelizmente, as minhas ex-mulheres concordavam comigo, porque você tem que obedecer uma mulher quando ela quer ter filho. Se quisesse, eu faria o tratamento. Para concluir, ela me curou numa cirurgia de 13 horas de duração. 13. Portanto, quem me salvou? Sócrates. Perfeito? Grande magrão. Indo então à sua pergunta, entrar na política me fez também lembrar do Sócrates. Pelo que ele fazia, pelo que ele praticava, quando ele abraçou o projeto Cauim de Ribeirão Preto, seu e do Cachaça, que foi o único que ele abraçou na vida dele. Ele não tinha coragem de pedir nada em Brasília, com todo o prestígio dele, o Lula apaixonado por ele, até hoje o Lula é. Qualquer coisa que ele pedisse, o Lula diria sim. Ele não, ele era apaixonado pelo projeto. Participava voluntariamente do jeito que você e o Cachaça decidiam. Eu ficava lembrando dos momentos com Sócrates em que falávamos de política. Da política do bem, né? Da política sem politicagem, sem sacanagem, da política de verdadeiros homens públicos. E o Sócrates foi me ensinando política. Eu aprendi política, além de tudo, com ele. Eu falei, bom, eu estou sendo muito sacaneado, isso em 2004, quando eu dei o basta, eu dei o apito final, na minha carreira de 45 anos. Eu falei, chegou a hora de sair. É muita sacanagem, toda emissora que eu vou tem um político que vai lá e pede a minha cabeça, e na maioria das vezes consegue a minha cabeça. Só não conseguiram a minha cabeça com o Silvio Santos.
Silvio Santos, quando ele teve um pedido meu forte de vários políticos para ser demitido, ele disse, eu não vou demiti-lo. Chegou em mim e falou, Cajuru, eu vou tirá-lo de São Paulo porque eu não estou aguentando, suportando a pressão. Você vai para Ribeirão Preto, onde você já mora, lá tem a minha emissora própria, o SBT, não é afiliada, é do grupo, com o sobrinho dele, o Maurício Abravanel. Você vai receber o mesmo salário que eu recebi em São Paulo, que não era justo, né? Eu ganhar em Ribeirão Preto que eu ganhava em São Paulo era uma fortuna na época. Eu nem sabia o que gastar no final do mês, ou com quem gastar. E ele, você vai fazer um programa diário lá, cria um programa diário, ao vivo, fala o que você quiser, nem me diga, não para ele, para a assessoria dele, o que você vai falar, liberdade total, escolhe aqui agora o nome. Eu escolhi o nome Cajuru na Área, lembra dele? Lembro. Que o Sócrates participava semanalmente. Um programa de 15 minutos diário, em que a gente ganhava da afiliada da Globo, a IPTV, todo dia. Lamento informar isso a Rosana Zaidan. Né? Ao Sidney Quartier, que por sinal me ajudava muito, um jornalista dos melhores do Brasil. O Quartier e também a Rosana, uma das maiores jornalistas do Brasil. Maravilhosa. Que me ajudou a compor uma música oferecida a mim para a madrinha da televisão brasileira, a madrinha minha e a rainha da televisão brasileira, a Hebe Camargo. Entre no YouTube, por fineza, vocês aí, e ouçam. Cajuru vira compositor e canta. Tem uma música chamada Ave Hebe, que o Milton Nascimento mandou gravar. O Bituca. Olha, que maravilha. Com o Paulinho Brasília. O Paulinho do Bar Mania. Nosso Paulinho do Bar Mania. Mania. Com aquela voz dele que parece com a voz do Milton Nascimento. O Milton ouviu e falou, coloca esse rapaz aí de Ribeirão Preto que ele é um craque. Bom, resumindo, a política então virou a minha solução. Solução, felizmente, por opção, nunca por dinheiro. Eu entrei obedecendo às regras do Sócrates. Primeiro, para quem não sabe, no Brasil, aí você do outro lado, em Ribeirão Preto, em toda a região e pela internet e mundo afora. Aqui na revista Cauim eu vou dizer isso. Porque a imprensa brasileira, infelizmente, não informa. Na história do Senado Federal, não é nessa legislatura, na história do Senado Federal, você pode entrar no portal de transparência e confirmar, ou ligar para a diretora-geral do Senado, a competente e honesta doutora Ilana. Lá diz, o senador campeão de pronunciamento e de uso da tribuna, Jorge Cajuru. Eu supero Pedro Simão, Jefferson Pérez, Paulo Brossard, também, só monstro, Paulo Brossard, Mão Santa, Paulo Paim, só craque. Nunca ninguém usou a tribuna mais do que eu em 4 anos de mandato. E pela primeira vez na história do Senado Federal, um senador só faltou em 4 anos 4 vezes, sendo que em sessões apenas 2. Os outros 2 dias foram sábado e domingo, que não tem trabalho. E por que faltei? Porque fui parar na UTI com um AVC que tive no próprio plenário do Senado Federal no dia 19 de novembro de 2019, ao lado da minha amiga e irmã de 30 anos, a Leila do vôlei. Caí literalmente. E fui ajudado, socorrido pelo senador baiano, símbolo da ética, Otto Alencar. Otto Alencar, grande. Que eu apelidei de Otto de Deus. Médico, ortopedista. Outro. Como o Magrão. Como Magrão. Outro, também ético. Senador Nelsinho Tradi me socorreu. O terceiro que me socorreu, um senador de história fantástica, do Piauí, Marcelo Castro. Então, esses 3 médicos salvaram a minha vida preliminarmente ali. Eu fui para o pronto-socorro, imediatamente a ambulância para a UTI do Hospital Sírio-Libanês. Detalhe, eu que pago o meu plano de saúde. Eu também sou um dos poucos senadores da história do Brasil que recusou o plano de saúde vitalício e a aposentadoria vitalícia. Eu não aceitei, eu recusei. Eu mesmo pago o meu plano de saúde do meu bolso. E lá no Sírio, quando eu cheguei para a UTI, eu tive novo AVC. Portanto, a partir desse momento, eu achei que tinha que renunciar, porque não tinha vida, Odônio, não tinha saúde para continuar.
Deus, Nossa Senhora da Aparecida, a mamãe, o Sócrates, enfim, disseram ao Cajuru, continue, não desiste. E eu continuei, não desisti. Hoje eu tenho uma saúde de ferro, só tenho que agradecer. Hoje eu visito 5 cidades goianas por semana. Sou o senador campeão de projetos, também na história do Senado Federal, e não nesse mandato, nessa legislatura. São 383 proposituras. O segundo colocado não chega nem a 200, para você entender. Ou seja, a cada 4 dias o Cajuru apresenta um projeto de lei. A cada 4 dias. E não é cidadão honorário, não é nome de rua, não é bobagem. É conteúdo. Se você analisar cada projeto meu, tem conteúdo. Para Goiás, eu consegui agora 13 aeroportos. 13 aeroportos. Para o meu amigo e irmão Ronaldo Caiado, o maior governador da história de Goiás, que merecia esse pedido que ele me fez, e eu o conquistei com um senador raríssimo, que é o ministro Márcio França, que amava o Sócrates, assim como o ministro Padilha, assim como o grande ministro Padilha amava o Sócrates, o ministro Márcio França dos portos e aeroportos. Estou construindo agora mais de 100 casas habitacionais dignas, com mensalidade de R$350 para Goiás. 3 aeroportos, mais de 100 casas no Ministério das Cidades, com o ótimo ministro e homem público Jader Barbalho Filho. Depois disso, 9 estradas para o estado de Goiás, com duplicação e tudo mais, que 30 anos Goiás pedia. A questão de habitação também, estradas também, aeroportos também, diabetes, autismo, doenças raras. Nenhum senador na história inaugurou, reformou e ampliou hospitais mais do que eu. Foram 63 hospitais em 4 anos de mandato. Eu lamento e fico triste, tenho vontade de sair da política, e te digo isso pela primeira vez aqui na minha vida, Odônio, porque não há reconhecimento. Isso é muito triste. Além de tudo que eu falei aqui, que eu faço, que eu trabalho, e você sabe que eu trabalho de verdade, o meu gabinete é considerado por Espiridião Amin e por Álvaro Dias o melhor gabinete dos 81 do Senado, o mais completo, com a melhor assessoria possível. Tenho senadores voluntários que me auxiliam e me orientam, como Pedro Simão na política, como Heloísa Helena na saúde, como Cristóvão Buarque na educação. Nenhum senador tem um time desse, um tripé desse. Só que ninguém reconhece, porque a imprensa não informa a opinião pública. Calma, nós aí a opinião pública não, eu estou falando sobre Goiás. Ah, tá. A imprensa nacional reconhece mais do que a imprensa goiana. Eu sou destaque nacional todo dia na Folha de São Paulo. Hoje, estamos gravando aqui. Atenção, aí, Goiás, repare no seu senador. Entra aí agora no jornal Folha de São Paulo de hoje. Tem matéria do Cajuru. Ontem, Estadão de São Paulo, tem matéria do Cajuru. Deixa eu falar uma coisa. Amanhã, Jornal Globo, tem uma notícia da Bela Megali do Cajuru. Na imprensa goiana não tem. Se houve a derrota do fascismo e da extrema-direita no Brasil, em parte se deve a você também por ter trabalhado isso, Cajuru. A gente sabe disso. E ninguém reconhece. Eu tô falando aqui. Eu fico feliz e te agradeço. Eu tô falando aqui. Porque desculpem falar a verdade. É fato. O Brasil só não teve a morte de 2 milhões de pessoas pelo Covid. Sua iniciativa. Por minha causa e pelo meu amigo Alessandro Vieira, senador destacado e referenciado e diferenciado do Sergipe. Ele entrou junto comigo com uma ação no Supremo Tribunal Federal, porque estava engavetada a CPI da pandemia. Ela não iria existir. Não iria. Você sabe disso? Sim, sim. Todos aqui sabem disso. Sim. Com certeza o Laerte sabe. Desculpa, o Leandro. Eu lembrei aqui do Laerte, porque foi o único parlamentar do Congresso Nacional que reconheceu isso em tribuna. Então, não fosse a minha atitude, nós não teríamos tido a Covid, a CPI e a CPI evitou 2 milhões de mortos. Ela antecipou as vacinas, ela investigou e, infelizmente, porque também tem que falar infelizmente, tivemos 700 mil mortes. Pela ignorância do Bolsonaro,
ao não saber enfrentar a pandemia e pelo trabalho que a CPI fez, com erros e acertos. Não, foi muito bom. Ela acertou muito mais. O relator Renan Calheiros deu um banho no final. Mais de 1000 páginas, com provas irrefutáveis. Então é muito triste isso não reconhecer. Né? Não ver. Agora, quem reconhece, eu fico feliz. Calma. E sigo a minha vida. Calma, porque a história não se faz por momento, ela se faz pelo trajeto. Uhum. Então, você registrou na sua história e na história do país esse trabalho. Fique tranquilo. Muito obrigado. Queria te agradecer pela conversa. Que isso. Agradecer mais uma vez a Essa é uma IPTV. entrevista que eu vou guardar pro resto da minha vida. Não, e muita gente vai guardar. Queria agradecer a IPTV, o Leandro, o Chico, toda a equipe que está aqui conosco. Muito obrigado, viu? Gratidão. Chico tem um pai digníssimo, hein? James. Trabalha lá contigo. Eu te contei a história. Trabalha lá contigo. E vai ser reajustado porque merece. Não fala isso que o Chico vai pegar uma parte da grana dele, eu tô sabendo. Então é melhor eu dizer que ele não vai ser reajustado. Melhor não. Cancelado o reajuste. Gente, um abraço para vocês. Essa é a Revista Cauim. Essa é a nossa segunda entrevista. A primeira foi com o Alexandre Padilha, grande irmão. E a segunda foi com o Jorge Cajuru, meu grande irmão. Irmão, obrigado por tudo. Por tudo. Um abraço para vocês, uma boa noite, muita paz aí para todos. Deus e saúde. Gratidão, Ribeirão Preto, região e mundo.